pessoal. Tudo bom? Boa noite. E aí, Brandão? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Estamos aqui de novo. Tá velho, hein, cara? Faz tempo que eu não te vejo, hein, cara? Faz tempo. Tem que trabalhar, né, cara? Tem que trabalhar, né? As coisas acontecem. A gente tem que trabalhar para trazer o conteúdo para cá, né? Verdade. O negócio O conteúdo daqui é 100% feito por profissionais que têm o assunto. gabaritados, né? Exato. Ou não, né? Eu não. Bom, pessoal, boa noite, tudo bom? Bem-vindos ao 5º episódio da segunda temporada do Build Noturno. Obrigado aí ao pessoal que já está online aí conosco. Quem já está online, convida os amigos. Vamos fazer desse episódio uma discussão bem bacana, uma bem sadia. E acho que é importante a participação de todo mundo para que a gente possa deixar e trazer frutos, levar frutos aqui até para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, certo? Hoje nós vamos falar sobre o que, Brandão? Continuous Delivery. Continuous Delivery, que palavra bonita, né, pessoal? Vocês já implementaram o Continuous Delivery? Vocês trabalham com Continuous Delivery na empresa de vocês? Tá? Não adianta falar que vocês contratam a Uber Eats, né? Como é que é o esquema? Uber Eats, né? Delivery de comida do Uber, né? É isso que a gente está... Esse contrato isso aí para ficar fazendo o trabalho noturno não é Continuous Delivery, né? Uma coisa está errada aí, né? Então é complicado. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, a gente está justamente falando de um... Como a gente pôs até na própria descrição do episódio, né? A gente está falando basicamente do estado da arte da entrega de software, da entrega de produtos de software para as empresas, né? Então, é um tema muito interessante que, na verdade, se você perguntar para 10 empresas se eles querem ter Continuous Delivery, 10 vão responder que querem ter Continuous Delivery. A pergunta é fácil o caminho chegar lá? É simples termos Continuous Delivery dentro da nossa empresa, dentro do nosso dia a dia? É fácil a gente trabalhar isso? E aí, não é fácil? Não é fácil, não. Eu acho que dessas 10 empresas, talvez não sejam as 10 que entenderam muito bem o que é Continuous Delivery. Exatamente, mas por isso que eu falei, cuidado com os entendimentos corretos. Por isso, hoje, nós estamos aqui para tentar trazer um pouco da nossa visão, né, da nossa experiência de mercado para o assunto e, evidentemente, compartilhar e escutar um pouco da opinião de vocês quanto ao assunto também. Então, não esqueçam aí, já vão jogando aí nos comentários. Se vocês têm algum episódio, alguma empresa, na empresa de vocês atuam com esse tipo de prática, né? Para que a gente possa debater e trazer casos reais aqui para vocês, certo? Mas, já se adentrando ao assunto, o que eu queria começar? Acho que para a gente chegar em Continuous Delivery, a gente tem que trazer alguns pontos antes do Continuous Delivery, tá? Que é práticas que estão contidas dentro do Continuous Delivery, tá? Que são práticas fundamentais para a gente chegar no Continuous Delivery, certo? Quais são essas práticas, Brandon, que a gente pode citar aqui? Então, vamos começar pelo CI? CI, boa. Traduz para mim aí, Brandão, o que é CI? CI, Continuous Integration. Eu acho que não tem Continuous Delivery se você não tem um Continuous Integration. Né? O que é o Continuous Integration? Né? Você integrar todo o código desenvolvido, fazer o build disso, né? E aí já rodar testes e etc. Então, isso é o mínimo que você tem que fazer no seu pipeline ou no seu time de desenvolvimento para começar a pensar em Continuous Delivery. Então, a gente está falando que isso também é uma prática. Isso também é uma prática. Né? E aí, como eu falei, né? Build, teste, etc. Então, vamos começar. Se a empresa quer chegar no Continuous Delivery, mas é extremamente difícil fazer um build, fazer integração de código, gerar uma release, gerar uma versão, empacotar, então é por aí que ela tem que começar. Né? Então é o Continuous Integration que vai cuidar disso. Então, a partir do momento que a gente já tem um build server na nossa empresa, a gente já deixou de fazer a famosa compilação através do F5 lá do Visual Studio, ou tirou a compilação da máquina do desenvolvedor, né? A gente já sobe o nível. Aí a gente começa a falar de práticas, e a primeira prática que a gente tem para que a gente chegue nesse famoso estado da arte que a gente está falando de Continuous Integration, que é uma prática basicamente utilizada pelo time de desenvolvimento, é isso? Isso, fica ali no time de desenvolvimento basicamente.
Quando a gente fala do Continuous Integration com build, gerar pacote, etc., na verdade, sim, o Continuous Integration, o objetivo dele é integrar código. Então, assim, cada desenvolvedor vai subir o seu código para o controle de versão e ali vai gerar um build, ou seja, aquele build vai compilar o código que todo mundo mandou e validar se ele compila, em primeiro lugar, e num segundo momento, se ele roda os testes de unidade, testes automatizados, de interface, etc., que a gente já falou bastante no episódio anterior. Para quem quiser consultar um pouquinho, na nossa página no Facebook, até no nosso canal no YouTube, estamos lá com os vídeos mais detalhados sobre isso. E, no fim, e para fazer os testes, lógico, você tem que deployar no ambiente, né? Então, para rodar um teste automatizado, né? Teste de interface, de integração, seria a terceira parte, ele deployar e rodar deployar e rodar os testes, né? Então, a utilização dessa prática de Continuous Integration, você ganha esse benefício de validar o seu código, ter um build automatizado. Eu posso dizer que assim, a gente tem um feedback rápido técnico. Podemos dizer assim. Né? Acho que a gente, nessa etapa, nessa prática, a gente está se preocupando em ter um feedback rápido tecnicamente do que eu estou produzindo. Então, a cada check-in eu tenho um feedback do que eu estou entregando. Então, eu desenvolvedor. Você e o time, né? Então, se chegar no fim do dia, quando todo mundo vai desligar a máquina lá às 6 horas da tarde, né? Todo mundo vai embora cedo. Você trabalha até às 6 da tarde só, cara? Eu trabalho até antes, né? Galera aí da Lambda 3, por favor, vamos lá. Então, é porque a gente fez essas práticas para automatizar, né? A ideia é justamente essa. Esse talvez seja um benefício indireto da equipe de desenvolvimento, porque você já passou por isso em algum projeto, em algum momento da sua vida. Eu já passei, de você ficar à noite juntando código. Cara, você já trabalhou em projeto que nem tinha controle de versão? Já trabalhei muito em e-commerce, isso já me dá até arrepio, assim, ó. Então a ideia é que esse tipo de prática também ajude a equipe de desenvolvimento, né? Então, a ter uma vida mais saudável, né? Então, no fim do dia, todos os desenvolvedores mandam o código gerado lá para o controle de versão e você vai validar. Será que eu tenho um entregável ou não, né? Se eu quiser deployar, fazer um delivery, né? E aí ele vai rodar tudo isso de forma automática, né? Então, esse é o ganho que o Continuous Integration vai te dar. Diretamente a integração do código e indiretamente você vai ter automação de build, automação de testes. Uma pergunta que legal que o Benê Santana passou pra gente esse processo, eu não entendi, eu acredito que eu tenho entendido certo, o Continuous Integration, ele elimina QA? Ele elimina QA? Boa pergunta, depende do que você... a gente já falou um pouco disso, né, no outro vídeo. Se você tiver 100% testado, acho que eu diria o seguinte, que na prática de Continuous Integration a gente não chegou ainda muito no nível de QA. A gente está falando mais de um teste técnico do que eu estou entregando, do que eu estou desenvolvendo. Então a gente já tem pontos de verificação de qualidade que vão, evidentemente, melhorar a sua qualidade de entrega, sua como desenvolvedor, como técnico. Tá? Mas ainda não eliminou os testes funcionais, os testes do negócio em si. Então a gente está fazendo ainda muita automação técnica, até porque o Continuous Integration tem que ser rápido. Eu não posso colocar uma série de testes funcionais para rodar, porque eu não vou ter uma resposta rápida. Tá? Então acho que isso ficaria para uma segunda prática que nós vamos falar em seguida. Então eu acho que, se eu entendi a pergunta do Benê, no Continuous Integration, na minha visão, ainda não elimina QA. E assim, na verdade, QA nunca se elimina, mas você ainda não chegou na dependência de ter um QA ali. Imagina assim, o Continuous Integration vai rodar os testes mais rápidos, né? Ou você vai delegar isso para um segundo ambiente, ou fazer a famosa build noturna, né? O build noturno. Putz, acho que descobriram o nome de Showman. Então, quando a gente acessa principalmente os open sources aí, né? Firefox, tal, você tem um night build, né? Então é onde realmente ali você rodou os testes de regressão, que vão demorar muito mais. Né? Agora no integration você tem que rodar teste de unidade. Porém, eu já ouvi casos de empresas, colegas aí que eu conheço, que falou que assim, o teste de integração roda muito teste, teste de interface de uma maneira muito rápida. Eu acho que isso depende muito do ambiente. Mas
Eu não sei, eu acredito que teste funcional em Continuous Integration não tem que ter. Porque você tem que ter a resposta o mais rápido possível. E assim, eu, sendo bem sincero, isso para mim ainda é um duende verde. Eu preciso ver uma sequência de testes funcionais feitos que rode rápido. É muito difícil isso acontecer. Não vou falar que é impossível, porque impossível é uma palavra forte. Exato. Mas, sinceramente, em todo o tempo que eu já venho trabalhando com isso, eu nem recomendo isso nessa prática, né? A primeira prática que a gente recomenda para uma equipe de desenvolvimento ter é a Continuous Integration, mas eu não recomendo teste funcional nesse momento, tá? Fica imaginando um RP rodando funcional numa integração, cara. Eu não acho que é um negócio viável, né? E se você multiplicar, sei lá, você pegar um RP que roda em mais de um banco de dados, por exemplo, aí pronto, você já duplicou o negócio, né? Então, um feedback legal aqui do Fábio, ele falou assim, acredito que no Continuous Integration a gente consiga incluir no máximo um smoke test para não prejudicar a performance do processo. Bem citado aí, Fábio, acho que é uma boa dica, parabéns, Fábio. Gostei aí da dica, legal. Bom, mas evoluindo um pouco mais aí nas práticas, a gente tem um segundo nível aí, né, quando a gente tem um Continuous Integration já bem formatado, onde o time está coletando todos os benefícios de uma prática como essa, a gente pode subir um nível. E aí a gente fala de uma segunda prática bem conhecida, que é o Continuous Deployment. Exato. Né? Como que a gente pode definir o que é Continuous Deployment? Apesar do nome estar detalhe o seguinte, tá, gente? Estou falando Continuous Deployment, não Continuous Delivery. Tá? Depois a gente vai entender o que é isso. Como que a gente pode falar aí, o que é o Continuous Deployment, Brandon? Deployment é a instalação no ambiente, seria curto e grosso? Instalação. Não tem muito o que falar disso, né? Mas o que você vai validar aí, né? Você valida quando você... Imagina que como você está fazendo uma entrega incremental, né? Será que ele não vai quebrar alguma coisa que você já tinha antes? Você vai considerar o back, ou esse update aí vai funcionar, e etc. Né? Então, a ideia do deployment constante, né, e aí entregando em outros ambientes, é de a gente ter uma melhoria contínua disso aí, né, da nossa aplicação. Né? Então, por que melhoria contínua? Você vai fazer pequenos incrementos, né? Então vai deployar pequenos incrementos. E ali você já está vendo o resultado, porque você lembrando que você sempre naquele momento você está entregando, não entregando em produção, certo? Sim. Mas você já está entregando, já é de fato uma réplica do que vai ser lá na frente. Exato. E aí o que você ganha com isso, né? Tipo, você valida o que você está fazendo para ter aquele delivery, né? Você acha que nesse ponto, aí sim, eu acho que é interessante, por exemplo, incluir alguns testes funcionais, de repente automatizados aí que a gente está falando. Porque a gente já tem que aumentar, a gente sempre fala de 3 níveis de validação que vocês têm que ter, essa é a minha visão. Você tem que ter sempre uma validação técnica, você tem que ter uma validação do negócio e você tem que ter uma validação do aceite do usuário. Então a gente pode falar no mínimo esses 3 aceites. No Continuous Integration a gente falou bastante da validação técnica. Então a gente tem que criar o máximo de artefatos de qualidade para validar isso. No Continuous Deployment a gente tem a validação do negócio. Aí sim entra um time de QA, e aí caso muitos dos testes estejam automatizados, você diminui o esforço de um time de QA. Sim, exato. Eu acho que entra aí o famoso homologação. Né? Então você vai homologar aquela release. Né? Exatamente. Ela está atendendo os requisitos, né? De repente, quando você trabalha com agilidade, você já deveria ter feito isso, né? Então talvez aí você está validando com o usuário, pegando feedback, esse tipo de coisa. Né? Então é um ambiente que já parte para um beta teste, alguma coisa do tipo. E o que é legal de falar é que todo mundo vai ser responsável por isso, pela essa delivery. Né? Então já começa a entrar aqueles princípios de agilidade, né? Agilidade, DevOps, né? Então você tem integração do time de desenvolvimento com o time de teste, o time de Ops, né? Você ter
participação do negócio, e por aí vai. Todo mundo é responsável por aquilo que está sendo entregue, né? Isso é importante. Na verdade, quando a gente fala, a gente fugiu um pouco disso de tipo, receba um pedido, sumo e entrega um pedido. Né? Acho que o time ele tem que participar, na verdade, durante todo o processo, mas nessa fase, né, numa prática como o Continuous Deployment, a gente está falando do envolvimento bem maior, porque aí, na verdade, ali está todo mundo batendo o carimbo no que realmente está sendo entregue e se está sendo entregue com louvor, né, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente abre duas vertentes aí bem grandes, que uma é quem distribui software, né? Então antigamente era mais comum isso para empresas grandes players aí, tipo Microsoft, né? Que entregavam um CD, né? De instalação, um RP, né? Que você tinha instalado, né? Você ia baixar e tal. E como hoje a gente está caminhando muito para a nuvem, né? Então esse deployment é num ambiente produtivo, o anterior, né, de homologação, mas está dentro assim, você não vai distribuir um negócio, então talvez não tenha um instalador, né, seja um negócio mais, sei lá, um script, alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim você tem que garantir que isso vai funcionar, né? Esse incremento. E principalmente qual é o o que eu vou fazer se der algum problema, né? Então, se eu quiser dar um rollback, né? Então, eu vou utilizar alguma técnica do tipo feature toggle, ou vou voltar a versão, né? Então, eu tenho que ter essas diretrizes aí. Inclusive, falando de técnica, vamos deixando até um pouco mais claro para o pessoal, quando a gente fala de Continuous Deployment, quais são as técnicas que são fundamentais para a gente implementar um Continuous Deployment. Vamos citar algumas para eles aí. Por exemplo, primeiro. Então vamos lá. Básica, né? Uma básica tudo tem que estar no controle de versão. Uau! Gente, peraí só um detalhe. Ele falou tudo tem que estar no controle de versão. E tudo não é tudo do código fonte. Tudo do código fonte, tá? Não é isso. Tudo. É tudo desde biblioteca, script para fazer instalação, a sua infraestrutura tem que estar no controle de versão, né? Então, quando a gente fala hoje de nuvem, PaaS ou mesmo um on-premises, né? Mas você versionar isso, né? Então, quando você está construindo o seu pipeline, eu costumo sugerir muito assim, isso antes até de automatizadores tipo Chef, de automatizadores de ambiente, eu falava assim, coloca uma receita de bolo, né? Escreve o que você está construindo, né? Então, se você está instalando no IS, no Application Pool, X, qual framework, etc., vai descrevendo isso, porque você vai reproduzir isso nos vários ambientes, né? Então, quando chegar lá na produção, quando você for montar esse ambiente produtivo, você já pega o mesmo ambiente lá do desenvolvimento. A única coisa que você vai mudar talvez no ambiente de produção eu tenho um load balance, né? Então, beleza, você adiciona mais um. E isso é uma coisa que a gente já discutiu em outros episódios, inclusive, isso é uma coisa que ainda é meio obscura, principalmente aqui no Brasil. Né? O pessoal não se preocupa com a infraestrutura nesses casos. Aí tem aquela coisa que a gente falou, né? Todo mundo é responsável pelo delivery. Só que aí chega nessa parte, aí a operações fala assim, mas não sei o que é para fazer. E desenvolvimento não avisa, né? Então, galera, vocês têm que ter o IS, vocês têm que ter tal. Então tem que estar tudo lá no código fonte. No controle de versão, né? Inclusive o código fonte. Então vamos lá, básico. Controle de versão tem que ter código fonte, incluindo código fonte de banco de dados. De banco de dados. De banco de dados. Esse aí é raro, né? Esse daí, vixe. A pergunta que eu sempre faço, você versiona banco de dados? Sim, versiona banco de dados. Eu gero o script da Procedure e bota no version control lá. Não, mas aí já é bastante, porque o que eu vejo versionado, em alguns casos, o cara faz o MER lá no Visio, e ele versiona aquele diagrama. Versiona o diagrama, cara, essa daí eu não vi ainda. Não. Pra mim, ou versiona, o cara no máximo põe a Procedure lá no... Não, eu já vi, o cara versiona o diagrama, aí depois tem que conectar na base. Geralmente o cara que fala que versiona a Procedure ainda fala assim, cara, então você pode fazer o seguinte,
abre a tua instância de desenvolvimento, me abre uma Procedure. Aí o cara abre a Procedure, eu falo, agora vai lá no VersionControl, deixa eu ver se é o mesmo código que está lá. Nunca é, tá? Nunca é. Então, isso é legal. E hoje a gente já tem ferramentas para isso, um monte de ferramentas de banco de dados, ferramenta para fazer projetos de banco de dados. Se você não tem o já versionado, dá para fazer uma engenharia reversa. Então não é mais desculpa, né? Hoje tem bastante ferramenta. E para muitos tipos de bancos de dados, né? Sim. Hoje em dia não é só os tradicionais. SQL e Oracle, pelo menos esses já tem. Aí depois, se você olhar MySQL, etc., deve ter um monte aí. Outra técnica que a gente pode citar aí para o mundo do Continuous Deployment, que é importantíssimo, seria a automação. Automação de quase tudo. De quase. Quando a gente pensa em quase automação, tudo. Existe um problema assim, o cara não conseguiu automatizar tudo. Mas peraí, por que você não consegue automatizar tudo? Né? Se a tarefa é repetitiva, você vai conseguir. Sim. Então assim, cara, se você vai fazer várias vezes isso, faça uma vez só, né, escrevendo um script e depois não se preocupa mais e coloca o script no controle de versão, né? Não vai fazer, né? Leve tudo no controle de versão. Então assim, provisionar o ambiente, fazer o empacotador do MSI, né? Empacotar, fazer o, sei lá, script do banco de dados, automatiza tudo isso aí, para de ficar fazendo manual, porque tudo onde tem uma intervenção manual, a gente corre o risco de um erro humano, algo passar e a nossa entrega não ser efetiva. Então isso é foda. Mais uma vez, o objetivo disso tudo não é substituir o ser humano. A inteligência continua sendo o ser humano, porém as tarefas repetitivas, que nem você falou, isso daí não tem motivo pelo qual ficar executando a mesma coisa, que nem um robozinho lá, sendo que a máquina pode fazer isso para mim e eu gastar meu tempo para fazer outra coisa. Você vai gastar o seu tempo fazendo um script, né? Isso é uma tarefa nobre, vamos dizer assim. E deixa a máquina executar automaticamente. Outra técnica que a gente tem que ter no Continuous Deployment, que também é importante, e isso tudo vai numa sequência, tá, gente? Que a gente precisa ter para que a gente consiga ter um aumento, consequentemente, da qualidade que a gente falou, seria o aumento de frequência. Então, aumento de frequência, né, gente? O que é esse aumento de frequência? A ideia é a seguinte: se dói, né, faça mais vezes. É diferente do que a gente costuma fazer. Porque como isso vai ser muito difícil, vou deixar para o final. E aí eu faço tudo lá. Deixa para o final. Então, é difícil provisionar um ambiente. Então, vou deixar para o último instante para fazer esse negócio. Eu vou deixar lá para o fim. Não, se isso é um problema, e isso, sei lá, a gente falou de automatizar quase tudo, né? Então, o que você não conseguir automatizar, e isso é um problema, por exemplo, na sua empresa, você tem, sei lá, uma estrutura de GMUD que é muito rígida ou que é complexa, então você vai ter que fazer isso mais vezes. Não acumule coisas para, vou juntar tudo isso aqui, 6 meses de trabalho para fazer um... Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Exato. E aí com a frequência você consegue ir mitigando erros, né? Então a gente está falando de pequenas entregas, né? Então frequentemente faça isso e aí como você vai fazer baseado em pequenas entregas, né? Você vai fazer mais vezes, vai pegar erros mais rápidos e etc. E no meio do caminho você vai ver que de repente você consegue até automatizar isso aí também, né? Para aumentar a frequência. E lembrando, isso é uma cadeia, tudo no Version Control, automatize quase tudo, certo? E aumente a frequência. E agora um ponto importante que acho que acaba surgindo naturalmente quando você adota ou resolve adotar uma prática de Continuous Deployment, é consequentemente a adoção de práticas de qualidade. Então a gente começa a aumentar o nível, então a gente foge um pouco do tradicional, que é se preocupar em simplesmente executar um teste de unidade, um teste funcional, e a gente acaba olhando como qualidade como uma coisa mais ampla, como por exemplo a gente começa a se preocupar nesse momento com testes de usabilidade, possíveis testes de performance, dependendo de qual estágio de ambiente você esteja, né? Então a gente acaba aumentando. Você acredita que a gente aumente um pouco dessa prática de qualidade durante o processo ou não? Aumento,
porque ó, se você tem tudo no controle de versão, né? Tá tudo lá bonitinho, você tem automatizado, você faz com mais frequência, significa que você consegue fazer mais testes, né? Você consegue se preparar melhor para aquilo lá que você vai entregar. Então, como você vai ter só um pequeno incremento, você consegue testar aquele pequeno incremento, né? Você consegue tempo para fazer isso, para validar e etc. Né? Então, falando lá da cadeia, só lembrando, falamos de Continuous Integration, falamos um pouquinho de Continuous Deployment, que seria uma escadinha. Continuando a nossa escadinha, a gente chega no cerne da questão que é o objetivo de hoje, que é o famoso Continuous Delivery. Então, a primeira conclusão que eu posso tirar, que eu chego aqui no nosso bate-papo, que a gente pode falar, pessoal, é que Continuous Delivery contém Continuous Integration e Continuous Deployment dentro dele, ou seja, tudo isso que a gente já falou nas duas outras práticas, a gente a gente deve ter para que a gente chegue ou queira ter um Continuous Delivery. Não adianta eu querer falar, não, quero Continuous Delivery, mas se eu não tenho nenhuma dessas práticas, nenhuma dessas técnicas que a gente falou. Correto, Brandão? O que é o Continuous Deployment, Brandão? O que é, para a gente coroar o assunto? Continuous Delivery. Isso, Delivery, perdão, desculpa. Então, o Continuous Delivery é você botar em produção. Né? Então, pode ser um negócio utópico. Né? Então, fala assim, pô, mas aqui na empresa eu não vou conseguir fazer isso. E aí você levanta casos. Né? Por exemplo, a gente tem o Facebook que faz diversos deliveries no Facebook, né, em produção, né, só tem no Facebook, por dia. Né? Aí você já ouviu assim, mas a gente não é o Facebook, se o Facebook sair do ar não tem problema. Como não tem problema? O Facebook é um negócio de milhões, por exemplo, bilhões. Bilhões, né? Bilhões, né? Bilhões de então, dólares. assim, se o Facebook sai fora do ar, é um problemão. Né? Hoje a gente fala... problemão pro Facebook e vai ter um monte de desesperado que vai morrer. Quando sai do ar, tem gente que morre, né? Tem uma galera. Mas, falando do ponto de vista de negócio, né? Hoje o marketing digital, não sei se é maior que sei lá, analógico, vamos dizer assim, mas o marketing digital dentro do Facebook é enorme. Né? Então imagina que a rede de TV sai fora do ar, né? Então o cara gastou $1 milhão lá na propaganda, né? E sai fora do ar. O Facebook é a mesma coisa. Então o Facebook não pode sair do ar. Né? Então ele é um negócio ali e o cara precisa entregar lá o software, né? E ele não pode sair do ar. E hoje você tem lá o Facebook fazendo entregas lá e não saindo do ar. E aí, o que é então o Continuous Delivery? Né? Ele é o conjunto de tudo isso que a gente falou, né? E aí o que é importante é pequenas entregas e aí, usando todas essas técnicas, né? Deployment, CI, etc., para mitigar esses riscos. Né? E a gente conseguir fazer essa entrega em produção. Isso é o mais importante. Né? No Continuous Deployment, lá, o release é uma entrega. Né? Então, quando a gente fala dessas técnicas, normalmente a gente está falando de Agile. Né? Então, você vai usar muito isso. E aí no Agile, normalmente você costuma ir lá e colocar a sua definition of done. Né? Então, quando você está muito seguro lá no começo, né, o cara fala assim, definition of done é aqui, tipo, testado. Né? E aí você vai aumentando essa definition of done até o momento que você fala assim, produção, né? Então o release é produção. E vai passar por tudo isso, né? Testes, integração de código, automação e etc. Com um fator, que é a decisão do negócio. A entrega do delivery, né, tá, como é produção, isso vai de acordo com a estratégia do negócio. Isso. Então, evidentemente, que a frequência até esse nível ele pode ser até menor, às vezes, do que o Continuous Deployment. O deployment, a gente pode ter vários Continuous Deployment, mas a gente represa um pouco essas entregas pro delivery final, porque o negócio, de repente, não vai suportar uma entrega a cada 1 hora. Tem questões de marketing, que você falou, tem divulgação, tem tudo isso que está envolvido por trás. Então, aí, quando a gente fala do Continuous Delivery, então a gente está falando também um pouco de entregar essa decisão para o negócio. Né? A gente garantiu o Technic Case, né?
que veio, seguindo as outras práticas, a gente envolve o negócio dentro desse... Então, lembra que a gente falou que no deployment todo mundo é responsável, né? Então, no Continuous Delivery, todo mundo ali está responsável por aquilo ali, né? Então, vai ter o ok do negócio, né? E principalmente com todas essas técnicas, né? De você entregar mais frequente, etc. Você tem esse aumento de frequência te dá o feedback, né? Então, se você está entregando homologação, teste, etc., isso dá um feedback para o negócio e pode até mudar a direção do desenvolvimento, né? Uma pergunta aqui que o Fábio fez aqui para a gente, uma pergunta interessante. Vamos ver se você vai se dar bem respondendo. Inclusive o Fábio perguntou e a Ruth falou que está com esse mesmo problema. A pergunta é: como convencer os dinossauros da Gemood a implementar Continuous Delivery? Ixi. Então, põe a sua visão aí. A Gemood é uma coisa que, assim, de um jeito ou de outro, eu acho que ela vai continuar existindo, né? Sempre vai existir. Principalmente quando a gente fala de enterprises, né? Sim. Então, o que são as enterprises, né? São os dinossauros, né? São empresas que elas ainda estão apegadas a um modelo de gestão ou de metodologia ou atende até alguma norma, né? Então, imagina que... Isso é importante dizer. Às vezes, bolsa de valores, né? Você não pode mudar de uma hora para outra. Envolvem áreas, mais uma vez, envolve o negócio, não é só o technique. Ali o livro é bonito, vou implementar. Exato. Então, mudanças de cálculo de imposto, né? Então, a Receita Federal mudou uma regra, você tem que ir lá e mudar na data X, né? Você não pode mudar antes, né? Então, assim, isso vai ter que ter em algum momento. Agora, vamos lá. De todas essas técnicas que a gente falou, é tipo uma curva, né, de aprendizado, de mudança você chegou na palavra que eu ia falar aqui, eu estava esperando. Se eu pudesse tentar responder a sua pergunta, assim, colocando a minha opinião, a questão é cultural, tá? É tudo meio, é aquela coisa. Eu já ando sempre, quando eu vou para o meu trabalho, eu sempre viro para a esquerda. Aí agora eu vou chegar lá, só que eu vou virar para a direita, para a esquerda e para a direita. Eu vou chegar no mesmo lugar, só que as pessoas demoram para enxergar isso, é uma coisa normal. Então, como que a gente geralmente... Primeiro, isso são técnicas do mundo ágil. O mundo ágil não é só no nosso Technicase que a gente vê. Eu já citei vários exemplos, eu conheço várias empresas que não tem nada a ver com tecnologia e que aplicam conceitos de agilidade, que acabam chegando nesses continuous delivery, por mais que não seja o Technicase, eles entregam os produtos deles, as técnicas ágeis. E isso, quando você parte dos dinossauros, a empresa acaba instituindo isso de uma certa maneira, as pessoas começam a enxergar valor. E como enxergar valor? Existem dois motivos, cara. Existem duas maneiras que eu enxergo de fazer isso. Primeiro, começando pequenas células. Então vamos escolher um produto, um item para a gente aplicar essas técnicas e mostrar que o aplique dessa técnica traz valor para a empresa. E que eu não preciso me preocupar porque tudo que está sendo feito está para garantir e eu vou conseguir automatizar. A segunda, e menos ortodoxa possível, é vir de cima a decisão. Não tem muito o que fazer. Tá? Essa é a decisão mais fácil de ser adotada pela empresa. Porque se a decisão vem de cima, se a técnica vem de cima, a pessoa tem que acatar e acabou. Tá? Quando isso não acontece, eu recomendo que a gente vá com doses homeopáticas e apresente. Fala assim, cara, vamos pegar um projetinho, pega aí um menos crítico seu, vamos implementar? Vamos, mostra o valor. Eu acho que assim, não é nem a questão do menos crítico, né? A questão a gente começou as técnicas que a gente listou, por exemplo, quem fez a pergunta, né? Fábio, né? Fábio. Então, tudo que você tem está no controle de versão, já começa por aí. Você não precisa pedir permissão para ninguém para fazer isso, né? Então, combina com o cara lá de operações, você executa um script aí para fazer update no banco de dados, esse script está no controle de versão. A gente tem build automatizado, vamos automatizar o build. A gente tem teste, vamos começar a fazer teste de unidade? O teste de unidade só depende do desenvolvedor, você não precisa envolver QA, você não precisa envolver ninguém. E aí
E à medida que você vai adotando isso, você vai aumentando, brincando ou não, o seu nível de qualidade e as coisas Você vai aumentando. Até o momento que você... A confiança vai aumentando. Você vai ter isso no seu nicho de desenvolvimento, aí você realmente vai... vamos negociar com o pessoal de teste, QA, de homologação, de a gente fazer deploy automatizando deles. E você vai negociando, entendeu? Então, é aquela coisa, você vai começar pequenininho. Até aí, a gente não falou nada que vá tirar o sistema de produção do ar. Né? Então, tudo no controle de versão, automação, testes, fazer frequentemente, etc. Nada disso. A questão da briga aí com o pessoal de eu falei, mais uma vez, é tudo cultura na revisão e tudo ser implementado e convencido de maneira prática. Então, mostre resultados praticamente em doses pequenas até a pessoa ter confiança. Um exemplo do mundo técnico disso, geralmente eu encontro com os DBAs. É difícil você convencer um DBA que o deployment do banco ou das alterações de banco vão ser automáticas. Se você pega um DBA mais cético, ele no começo ele fala, não, eu vou aplicar o script, eu sei o que vai ter sendo aplicado ali. E ele faz às vezes isso, não é porque ele é chato, é porque o negócio tem um risco alto, o dado é uma informação muito importante. Então, se realmente acontecer um problema ali, ele é o responsável por isso. Então, como eu convenço um DBA disso? Mostrando que isso funciona. Então, olha só, isso aí já é um sintoma do quanto despreparado está o seu ambiente. Né? Então, olha só, se o DBA é inseguro, vamos dizer que não seja falta de conhecimento. Né? Muitas vezes falta de conhecimento gera insegurança. Mas vamos lá. O cara, às vezes, ele está assim porque ele já teve problema naquela mesma empresa, né? Então ele vai lembrar assim, lembra 2 anos atrás quando ele foi entregar tal coisa, deu pau, entendeu? Virei 3 noites. Virei fim de semana e tal. Então, quer dizer, o cara já é o gato escaldado, né? Então, assim, por que você vai deixar o cara inseguro, né? Então, você tem que dar essa segurança para convencer o cara. Então, eu falo assim, vamos começar a fazer um projeto de banco de dados, etc. Mas aí eu não sei como é que isso aí vai se comportar e tal. Não, então a gente vai fazer isso primeiro em desenvolvimento, você vai validar. Tem hoje até teste de unidade para banco de dados, né? Então, você começa por aí. E coisas que você pode implementar em desenvolvimento, né? Para chegar no continuous delivery, você entrega em produção, etc., é um longo caminho, né? Que a gente fala jornada e tal. Então vai demorar um tempo. Não adianta você falar assim, vamos fazer continuous delivery. Não, é todo um passo a passo, baby steps. Até porque, por mais que você fale, vamos fazer isso, todos estejam convencidos, para você geralmente sair, principalmente uma empresa que não tem nenhuma prática implementada, para você sair, chegar no continuous delivery, vai um tempinho. Tá? E tem que ser bem feito, porque você está falando em um check-in praticamente pode virar uma entrega sua em produção. Então, você tem que realmente garantir essa entrega. E se a gente está falando de automação, a gente está falando em garantir pontos de verificação em todo esse processo, que pode, dependendo do setor, do ramo de atividade do negócio, pode ser vários, né? Certificações, no financeiro e assim sucessivamente, né? Voltando no Continuous Deployment, assim, então para a gente até finalizar um pouco, o que eu ganho em ter um Continuous Deployment? Delivery. É muito com CD, né? CD. Vou começar a falar CD. Vamos falar CD. CD, DVD. Então, quais são os benefícios? O que eu ganho se eu implementar o Continuous Deployment lá da minha empresa? Redução de risco. Né? Então, como você vai fazer pequenas entregas, baseado em tudo que a gente falou aqui de práticas, de automação, qualidade, etc., você reduz o seu risco. Né? Então, tem empresas que têm aquele momento de merge. Né? O cara fica um mês fazendo merge de código ali, sei lá, 6 meses de código, aí o cara faz um mês de merge para implantar. O cara está fazendo um Big Bang, né? Então ele vai dar uma paulada no ambiente dele e um monte de coisas ali, de repente... Hoje a gente tem muita integração, né? Sistemas em nuvem, muita integração e, cara, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, se você fizer as pequenas entregas, você reduz esse risco, né? Uma outra coisa seria o desperdício, reduzir o desperdício, né? Porque como você vai fazer entregas bem direcionadas, né, que são entregas menores, com objetivas, você diminui o desperdício de você fazer um negócio que vai ser usado, né? Então, eu acho que todo mundo já viu aquelas branches que vão acumulando, tipo,
O cara vai fazer assim, desenvolvimento feature X. Aí vira e fala assim, não, isso aqui não é mais importante porque o negócio muda, sei lá, alguém quer alguma outra coisa. Aí feature Y, feature Z, feature ABC. E aí vai ficando isso. E isso é estoque de código, né? Então você estocou, você gastou dinheiro, porque pagou desenvolvedor, eletricidade, gastou dinheiro porque está lá estocado. E às vezes você nunca vai usar, né? Então você diminui esse desperdício. Como você está fazendo uma coisa bem curta, é o que vai logo para a produção. Então você sabe que aquilo lá vai ser realmente aproveitado. Uma outra coisa importante é o aumento que a gente falou de qualidade nos deployments e que gera estabilidade, né? Aumentou a qualidade, você diminui e confiança. Você diminui a quantidade de coisas que você vai implantar, então você deixa mais estável, né? Você não faz o Big Bang, né, que vai estabilizar todo o ambiente. Cara, tem um caso famoso aí qual que é a empresa? É uma empresa, acho que de seguros. Eles trocaram de RP. Eles ficaram quase um ano ajustando o negócio lá, que deu pau em várias apólices, pedido cotação. Deu um puta problema, os caras tiveram prejuízo no ano, sabe? Então corajoso migrar tudo. Não, eles migraram e viraram a chave, dane-se, assim, vida nova. Então, eles fizeram um Big Bang, talvez tenha algum, como não foi um desenvolvimento, né, eles implantaram um RP diferente, talvez tenha algum motivo que eles foram obrigados a fazer aquilo, sei lá, mas eles viraram a chave assim e tocaram, foda-se, né? E aí, cara, deu um monte de problema, assim, mas não é que deu problema no software, deu problema no negócio, porque o negócio não funcionava e não emitia apólice, ou emitia errado e tal, e ficou um ano no prejuízo, né? Então, se você vai reduzindo, né, as entregas, você fica com um ambiente mais estável, porque é muito rápido de você dar um rollback, ou como tem muitas empresas que estão utilizando essa técnica, né, quando eu comecei a automatizar release, existe uma questão muito grande que era, como é que eu faço um rollback, né? Só que assim, o rollback... O pessoal já tem medo antes de começar. Então, o rollback é quando você faz o Big Bang. Se você faz uma pequena mudança, é muito mais simples você corrigir um bug nela, né? Então assim, deu um bug em produção, cara, é um negócio muito pequeno. Corrige logo, você não vai fazer rollback para voltar. Não. Até porque tem negócio que não permite rollback. Tem coisa que você não vai permitir rollback. E aí tem outras técnicas, por exemplo, usar um feature toggle, né? Se você vê que realmente o negócio está muito ruim, você pega e desliga a feature, né? Então, você deixa o ambiente mais estável, né? Principalmente quando a gente fala de nuvem, né? Sim. Você não vai dar rollback. Você não vai dar rollback nisso, você pega, corrige logo e deixa... Hoje em dia eu tento evitar ao máximo sugerir planos de rollback. A não ser que o cara me convença absurdamente que o negócio dele é imprescindível e que o risco dele é muito alto, mas para ele chegar a fazer um deployment assim, um continuous delivery em produção, pensando no rollback, significa que algo dentro do processo ainda está obscuro. Não vou dizer que está falho, mas ainda está obscuro e algo ainda não está... Eu ouvi uma história uma vez de um amigo meu, que eles estavam desenvolvendo um sistema lá, nem vou falar muito sobre ele para não... Mas era assim, eles fizeram uma implantação fake, né? Que até a empresa cliente, o braço lá, não sei, não estava sabendo, e como se fosse uma escuta, sabe? Então chegava uma hora que ele fazia as integrações normais, mas ele redirecionava também para o sistema deles. E capturou tudo ali. Só que assim, ao invés de eles seguirem e falar assim, beleza, deixa em beta aí, né? Eles pegaram, desligaram tudo e voltaram para trás, sabe? É uma coisa impensável, porque você já fez deploy, você já desenvolveu e tal, você quer pegar o feedback, você está na melhoria contínua, tem um time focado no desenvolvimento, por que você implantou um negócio para ficar fazendo tão ruim assim e voltar tudo atrás? Não faz muito sentido, né? Então, eu acho que o plano de rollback, sei lá, é um negócio só para uma alteração muito, como é que eu vou dizer assim, muito catastrófica,
Então. E que, teoricamente, se você seguir todas essas deveria, práticas, não deveria acontecer, né? Na verdade. Então, por isso que eu falo que se algo aconteceu, você fala, nossa, eu tenho que fazer rollback, é que algo está errado antes, não era ali, cara. Você errou muito antes de chegar ali, né? Uma pergunta aqui, já que a gente está encerrando, o Jairo comentou aqui, no estado da arte, nossa infraestrutura também estará controlada, testada e é parte do nosso plano de delivery? Faz sentido? Faz sentido, cara. Imagina o seguinte, tipo, o cara que trabalha com IoT, coletando dados, né? Então, se você tem toda uma infraestrutura, né, você automatiza essa coleta, cria aquelas filas lá no Azure e tal, por que não versionar isso e automatizar essa infraestrutura, né? Hoje em dia, gente, tem muita gente que ainda resiste com infraestrutura como código que a gente fala, com medo, tipo, putz, e agora o que eu vou fazer? Mas, gente, isso é uma coisa natural. Do mesmo jeito que os benefícios que a gente já citou aqui no desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento de um sistema não é só o código. Infra, documentação, manuais, código, é tudo. Então, o infra faz total sentido a gente ter antigamente, quando eu comecei com automação de ambientes e tal, eu falava para os caras fazerem a receitinha de bolo da infra deles. Isso aí é um roteiro que se você quiser automatizar, é aquilo que você vai seguir, né? Então você fala assim, eu preciso de um servidor Windows IS, o IS tem que estar com um pool com versão tal do framework, mais um certificado lá no negócio, habilitado HTTPS, blá blá. Se você escreveu isso, que é a sua necessidade, um documento do Word, se você quiser automatizar, cara, você vai pegar isso passo a passo e vai escrever o script. Entendeu? Do mesmo jeito que a gente faz o algoritmo lá na programação, isso aí é tipo o seu algoritmo, né? Então faz todo sentido. Linguagem estrutural. Faz todo sentido ter isso aí, né? Meu Deus, lembrei do meu técnico agora. Vixe, mano. Gol. Acho que a gente tá ficando velho, hein, cara? Ainda usam Gol? Nossa, acho que a gente tá ficando velho, viu? Alguns comentários aqui, ó. O Milton Câmara, mais segurança na qualidade das entregas. É um dos benefícios aí. O Eduardo aqui fez uma tiradinha aqui que ficou bacana. Pequenas entregas, grandes negócios, né? Exato. Pequenas entregas, grandes negócios. Essa é a ideia. Bom, pra gente dar o recado final aqui, tá? Então eu vou fazer um resumão de tudo. Então, primeiro, é importante, é fundamental você ter um continuous delivery? Minha visão, total. Tá? É fácil chegar? Não. Não vou dizer que é difícil. Eu diria que é trabalhoso chegar. Trabalhoso, tá? Muitas vezes pode ser difícil dependendo da situação. Vamos falar, mudar GMU, esse tipo de coisa, assim, tudo depende de cultura, do local, do que você já tem, porque se você já tem muitas técnicas, mesmo que elas estejam soltas, implementadas, a dificuldade é um pouco menor, mas vai existir, tá? Mas vale a pena o esforço. Em todos os locais que eu já vi isso acontecer, é absurdo. Quando você começa a fazer essa escadinha que a gente citou aqui, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, já no Continuous Integration o ganho já é absurdo, porque você já consegue validar muita coisa e você tem um feedback muito rápido. Você vai aumentando esses níveis, o negócio tende a ganhar. Eu cheguei a ver cliente que, quando a gente falou isso, não, isso é tudo muito bonito, é legal, mas eu quero ver isso funcionando. Eu acho que funcionando não é tudo isso. A gente falou, então me dá a oportunidade de fazer um piloto aqui, me escolhe um sistema seu para a gente fazer um piloto. Continuar trabalhando, vamos fazer isso aqui dentro desse sistema. Aí, na hora que a gente implementou isso e ele viu, o cara mesmo, ele começou a elencar os benefícios, não precisou a gente citar para ele o que ele estava ganhando. Se você convence o cara do negócio, né, o cara de TI vai ter um ganho, né, vai ser bom para ele, a equipe vai embora às 6 horas da tarde. Mas se você convence aquele PO, o
cara que é o dono do sistema, o analista, sei lá, ele vai começar a falar para a empresa assim, pô, a gente ganhou isso, isso e isso. Lembrando que, como a gente citou aqui, continuous delivery, o foco é você atender o negócio. Então ali no continuous delivery você está satisfazendo o desenvolvimento, você está fazendo o time técnico, quando você faz um continuous deployment, você está indo para a parte de IT, da parte de operações, você já está ganhando a confiança desse povo, e aí evidentemente que falta o principal, que é o negócio. Sim. Tá? Então você mostra isso com essa técnica do negócio. Tem uma frase que eu acho bem legal do cara do time do Bing, eu não lembro o nome dele, mas ele fala que assim, não é sobre entregar código em produção, é sobre entregar ideias. Né? Então imagina que você chega naquela empresa e o cara te mostra o backlog dele, ele fala um monte de projetos, está tudo represado, porque ele não consegue entregar. Né? Às vezes porque não tem automação, então é muito mais moroso, às vezes porque não tem qualidade, então você tem muito retrabalho, às vezes, sei lá, acontece qualquer outro problema, né? Então isso vai te ajudar a desrepresar esse backlog aí do cara, né? Então para o cara de business, quando ele vê isso funcionando, que é aquela feature que ele quer, chega rápido em produção, chega com qualidade... Tem um campinho lá no VSTS, acho que nas maiores ferramentas, na verdade, são uma coisa da agilidade, chama assim, ó, Business Value, que é o valor que você está entregando para o seu negócio. Sim. Então, a partir do momento que aquilo ali começa, o backlog de entregas começa a diminuir, significa que você está entregando valores para o negócio. Como o próprio PO, o próprio negócio seta os valores para ele de cada item, é simples você provar para ele. Poxa, olha aqui, ó, antes eu te entregava por mês X de valor, agora eu estou te entregando X ao quadrado por causa disso. E o legal vai ser que quando você tiver isso rodando, grande parte disso, né, como a gente falou, é uma jornada, então você não vai talvez chegar no seu destino, né? Pode ser sempre você vai estar em melhoria contínua, né? Isso é importante frisar, não é estático, né? Mas quando você chegar em um determinado ponto, né, por exemplo, lá no VSTS, você vai medir o lead time disso, né? Então o PO vai pegar e falar assim, meu lead time diminuiu, né? Sim. Então eu não fico esperando lá meses para o teu negócio. Então assim, como justificar e como não melhor justificar não, evidenciar que o benefício disso é muito simples. Por isso que eu falo, a melhor maneira de você convencer alguém, ou qualquer departamento, ou qualquer idade que a pessoa tenha, é mostrando. É vendo você. Então, eu acho que isso dá um build noturno. A gente pode marcar um aí de métricas. Aí. Métricas é importante. Isso aí é legal. A gente já falou disso, não, né? Métricas acho que não. A gente já falou, pessoal. Acho que... Então, quem quiser métricas, comenta aqui pra gente. Inclusive, quem quiser vir aqui discutir com a gente, avisa que a gente tá... Se tiver alguém que queira trocar o assunto, vamos combinar aí no próximo build noturno. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem para nós e será nosso convidado aqui para falar de métricas de projetos, certo? Último recadinho, gente, na verdade uma indicação importante para a gente encerrar, tem um e-book muito bacana do InfoQ, certo? Sim, muitos dos assuntos aqui que a gente falou, tem lá no site da InfoQ um PDF. Depois eu procuro isso, lá. Isso que eu ia falar. Mas depois a gente passa procura com Continuous Delivery que vocês vão achar. Eu não lembro se deve ser no inglês, né? Então entra lá em InfoQ e tem um e-books ou alguma coisa do tipo. Não é Devotion the Table, né? Não, é e-books para Continuous Delivery e vocês vão achar, e é um resumão, assim, resumão não, né? A gente fez um resumão aqui, mas ele vai até destrinchar um pouco mais. Na verdade, todas essas práticas, essas técnicas, ele detalha um pouco mais, até te dá algumas dicas de como agir, de como fazer. Lembrando que quem criou esse conceito do Continuous Delivery foi o Jaz Humble, né, que até essas práticas, esses princípios que a gente citou no e-book lá do InfoQ, ele está citado lá com essas práticas. E tem um livro dele, né, Continuous Delivery, que é a bíblia do negócio, né? Então, se você quer ir a fundo aí, saber mais e etc., lê o livro do cara, né? Quiser saber mais também, manda uma mensagem pra gente que a gente vai até aí e bate papo com vocês. Também, né? A gente pode bater papo com todo mundo aí. É isso aí. Isso aí, Brandão. Beleza?
Bom, pessoal, quero mais uma vez agradecer a todo mundo aí que participou, foi bem bacana, vários comentários aqui. Gostei da tiradinha, essa eu vou adotar, pequenas entregas, grandes negócios. Esse daqui ficou bacana. Você tá pra usar no PPT. Você tá pra usar no PPT, isso aí é, Guarda o nome isso é palestra, eu vou pôr lá créditos, tal. Certo? Obrigadão, gente, aí uma boa noite. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bom deliveries aí pra vocês. É, bom delivery. Até logo. Vai pedir um iFood aí agora.